Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Hoje, para a abordagem e continuação do assunto que estávamos pregando a respeito do anticristo e a respeito de uma doutrina, de um ensinamento, hoje amplamente divulgado, onde ensina que o arrebatamento vai ocorrer de forma secreta, de forma como que se fosse um relâmpago, e vão desaparecer os crentes da face da terra. Esta pregação, hoje muito divulgada, principalmente na maioria das igrejas fundamentalistas e pentecostais, esta pregação, esta doutrina de que ensina de um rapto secreto, ela surgiu no século passado, no século XIX, na igreja de Plymouth, na Escócia, quando uma mulher chamada Margaret MacDonald, tendo um sonho onde ela via os crentes serem raptados da face da terra, ela contou este sonho ao pastor da sua igreja, que começou então a pregar que Jesus Cristo viria como um ladrão, no sentido de levar a igreja, raptar a igreja secretamente do mundo. E esta pregação começou a se espalhar no meio protestante. Depois também um homem chamado Sirius Scofield, um teólogo, que inclusive existe uma Bíblia dele, chamada Bíblia de Anotação por Scofield, também ele dogmatizou, ele começou a basear em Daniel, capítulo de número 9, a respeito das 70 semanas sobre o povo de Israel, as 70 semanas proféticas do capítulo 9 de Daniel, do verso 25 ao verso 27, e ele teorizou de que a última semana das 70, ou seja, a 70ª semana, que seria 7 anos proféticos, ela seria a semana de um concerto do anticristo, e o anticristo quebraria esse concerto com a nação de Israel durante o meio da semana, surgindo desta forma, então, o anticristo, na última semana, ele desmembrou esta última semana das 70 semanas de Daniel, colocando que estas 70 semanas, a 70ª semana, ela se cumpriria nos últimos dias, e que a igreja seria raptada pelo Senhor Jesus Cristo, e o anticristo então assumiria o controle do mundo, fazendo um concerto com a nação de Israel. Esta teoria, hoje amplamente divulgada e crida no meio evangélico, é uma teoria que não tem base bíblica. Ela vai trazer muita decepção àqueles que estão crendo nessa teoria. Por que eu estou falando isso? Como um atalaia estou falando isso? Porque as pessoas, na expectativa de que serão raptadas da face da terra e levadas para o céu, antes que o anticristo venha e haja uma grande tribulação na terra, nessa falsa expectativa, ao acontecer o Armagedon no Oriente Médio, como nós já temos pregado aqui a respeito da batalha do Armagedon, ao ver todas as tribulações ocorrendo na terra e não ter sido levado para o céu, estas pessoas, estas
correntes religiosas entrarão em colapso, entrarão em desespero, porque estavam esperando uma coisa que não ocorreu. E o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 7, bem-aventurado aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, porque vai vir a tempestade, vai vir as tormentas, e aquela casa vai permanecer firme. Mas aquele que edifica a sua casa sobre areia, quando vier a tempestade, quando vier a tormenta, grande será a ruína daquela casa. Então o perigo de nós termos uma fé que não está fundamentada na palavra de Deus, está exatamente na decepção que a pessoa vai sofrer, porque ela vai estar esperando uma coisa, acreditando que aquela coisa vai acontecer, mas não está baseada na palavra de Deus. E aí o que vai ocorrer? Vai sofrer uma grande decepção. Em Mateus 22, 29, o Senhor Jesus Cristo disse, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós cometemos erros quando nós desconhecemos as Escrituras e acabamos também desconhecendo o poder de Deus. Então o poder de Deus, ele deve ser conhecido e experimentado por meio da verdade das Escrituras. Porque, de uma certa forma, nós temos visto aí multidões seguindo o sentimentalismo, às vezes até mesmo pregadores muito eloquentes, mas não bíblicos, levando multidões ao delírio, ao sentimentalismo, mas não na palavra de Deus, mas não de acordo com a palavra de Deus, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, e errando por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. E aquele que edifica a sua casa sobre a rocha da palavra de Deus, ele edifica mediante o exame sincero em oração das Sagradas Escrituras, buscando a verdade, como assim busca o ouro, né? Se como ao ouros buscardes na palavra de Deus, então encontrarás o conhecimento de Deus. Porque o princípio da sabedoria, meu querido ouvinte, diz as Escrituras, é o temor de Deus, é temer a Deus, é guardar os mandamentos de Deus. Este é o princípio da sabedoria. Aqui em Provérbios capítulo 2, diz assim, verso de número 3, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, você deve procurar o conhecimento de Deus nas Sagradas Escrituras. Nós não podemos sair por aí já crendo em tudo que se prega. Existem pastores que pregam, as pessoas ouvem e acreditam cegamente e se deixam guiar por homens. O apóstolo Paulo disse que se eu fosse servo de homens, não seria servo de Cristo. Nós devemos servir ao Senhor Jesus Cristo e conhecer o Senhor Jesus Cristo por meio das Escrituras. Não podemos acreditar em tudo que se prega e se diz como sendo verdade. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, se um cego guia outro cego, ambos cairão numa cova. Nós devemos ter uma atitude nobre, como tiveram os bereanos. Lá em Atos capítulo 17 diz que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica,
porque eles examinavam a cada dia nas Escrituras para ver se as coisas estavam corretas, o que Paulo e Silas estavam pregando. Foi uma atitude nobre, foi elogiada a atitude dos bereanos. Esta é a atitude daquele que edifica a sua casa sobre a rocha. No capítulo de número 33 do livro de Ezequiel, o ofício do verdadeiro profeta. Aqui diz, capítulo 33 de Ezequiel, diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre vós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Então, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar do dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticara, ele morrerá. Mas quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Então, meu amado ouvinte, Deus tinha colocado Ezequiel como um atalaia sobre a casa de Israel para advertir sobre as coisas que viriam. O atalaia, então, ele fica naquele lugar mais alto para advertir quando vai vir a espada, quando vai vir a guerra, e advertir ao povo. Aquele que não desse por avisado e viesse a espada sobre ele e ele viesse a perecer, o sangue dele seria sobre ele. Nós estamos na responsabilidade de atalaias sobre todo o povo de Deus e sobre todas as pessoas. Nós temos pregado várias vezes nesta rádio a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, a respeito do Armagedon e a respeito do arrebatamento, que não se trata de um arrebatamento secreto, mas se trata de um ajuntamento. O arrebatamento é o encontro daqueles que serão transformados e ressuscitados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, nas nuvens, pois o mesmo Senhor estará descendo para vir para a terra reinar. E então se dará o encontro da igreja recepcionando o Senhor Jesus Cristo nos ares. E como atalaia, temos pregado a respeito dessa verdade. No programa anterior, nós falamos que o anticristo, o homem do pecado, do qual Paulo fala na epístola segunda aos Tessalonicenses, este anticristo, ou homem do pecado, ele não viria depois da vinda de Jesus. A palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós mostramos no programa anterior, que o anticristo, a apostasia, se manifesta antes do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Exatamente o contrário do que é defendida pela teoria do rapto secreto, ou teoria do rapto.
Porque a teoria do rapto prega que os crentes são raptados da face da terra e aí manifesta o anticristo. Mas a palavra de Deus diz claramente que a apostasia e o anticristo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, vai se manifestar antes da vinda de Jesus Cristo. E Paulo ainda diz, para que ninguém vos engane. Então diz aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha lá, o arrebatamento é uma reunião com o Senhor Jesus Cristo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Olha, ouvinte, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que não será assim? A vinda de Jesus. Não será assim, ela não vai vir, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que a apostasia e a manifestação do anticristo ocorreria antes, bem antes da vinda de Jesus Cristo. Atos 20, 27 em diante, ele fala, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E o 28 ele fala, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Então aqui o apóstolo Paulo já vem predizendo que com a sua morte já haveria a manifestação da apostasia dentro da igreja, que dentro da própria igreja de Cristo, da igreja de Deus, se levantariam homens que começariam a falar coisas perversas, introduzir doutrinas de perdição no seio da igreja. E quão verdadeiras essas palavras do apóstolo Paulo. 2 Pedro 2, o apóstolo Pedro diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, olha aqui, e muitos seguirão a sua dissolução, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, ou seja, por interesse financeiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não se tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, tão cedo, já com a morte dos apóstolos, surgiram pessoas que vieram para a igreja de Deus e começaram a misturar doutrinas do paganismo dentro do seio da igreja, causando a apostasia. O apóstolo João também fala que o anticristo já estava se manifestando já nos seus dias. O apóstolo João, falando a respeito disso, ele fala em João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos.
por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nem todos são de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, o apóstolo João também já vai advertindo que o espírito do anticristo, a apostasia, já começava a se manifestar nos seus dias. Nos dias de João, ele começa a confirmar o surgimento do anticristo. O apóstolo Pedro dizendo que haveriam pessoas que fariam negócios com as almas. Por avareza, fingimento, eles fariam negócio com as almas. E o caminho da verdade seria blasfemado. O apóstolo Paulo disse que após a sua morte, dentre os próprios irmãos, surgiriam homens que falariam coisas perversas para atraírem discípulos após si. E esta verdade ocorreu, esta doutrina que os apóstolos pregavam e admoestavam realmente ocorreu. Quando entrou no seio da igreja homens que trouxeram a filosofia platônica, a crença na imortalidade da alma, inferno eterno, a crença de morada para toda a eternidade no céu, a crença no dogma da Trindade. Estes dogmas foram de forma lentamente introduzida dentro do seio da igreja. E então esta igreja apostatada, que saíram da igreja de Deus, ela se aliou ao Império Romano, formando uma igreja imperial, uma igreja sustentada pelo Império Romano. Então a apostasia, ela se tornou útero para o surgimento do homem do pecado, o anticristo, que se levantaria no templo de Deus. Veja bem, lá em 2 Tessalonicenses diz que o anticristo, ele se levantaria dentro do templo de Deus, querendo parecer ser Deus, e querendo receber a adoração de Deus no lugar de Deus. Esta é uma das características do anticristo. Portanto, o anticristo não será um homem político, nem um líder político que vai surgir entre as nações como um presidente, como muitos creem. O anticristo é um líder político. Não, ouvinte. O anticristo, ele é um líder religioso e político. Mas, acima de tudo, ele é um líder religioso. O anticristo, o homem do pecado, que foi predito pelos apóstolos, ele surgiria após a apostasia, dentro da apostasia, e ele se assentaria, querendo receber para si a adoração de Deus, querendo receber para si prerrogativas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo para ele. Esta é a característica do anticristo. E estas palavras verdadeiramente se cumpriram na história. Qualquer pessoa que vai para a história fazer um exame mais minucioso, investigando sobre a história, vai perceber que estas palavras dos apóstolos se cumpriram na história, e o anticristo, ele já reina há muito tempo entre nós. Ele já conseguiu introduzir as doutrinas de heresia e perdição, e muitas pessoas estão sem saber, bebendo do vinho do cálice da prostituição que veio do anticristo. Estão bebendo doutrinas que não são bíblicas, doutrinas antibíblicas, e deve se tomar muito cuidado, meu ouvinte. Então a doutrina do rapto secreto, ela prega que o anticristo só se manifesta após a igreja ter sido levada para o céu. Mas como nós vimos aqui pela palavra de Deus, o anticristo, ele se já manifesta com a morte dos apóstolos, com a apostasia, o anticristo se manifesta. Os pais do protestantismo, Martim Lutero, John Wycliffe, John Hus,
muitos outros protestantes e pais do protestantismo, eles não criam na doutrina do rapto secreto. Eles já criam que o anticristo existia e já se tinha manifestado. O programa Luz das Escrituras, meu ouvinte, tem se proposto de ser um programa referencial da verdade. Um programa que mostra nas Escrituras a verdade. Muitas pessoas têm acompanhado assiduamente o nosso programa. Queremos agradecer a estes nossos ouvintes, que Deus abençoe todos eles. E tem sido edificado na verdade da palavra de Deus e tem tido discernimento. Porque aqui nós temos falado a verdade. Aqui nós não temos utilizado de sentimentalismo apenas, de pregações muito bonitas e sentimentais, mas nós temos falado a verdade. É importante nós termos, sim, a unção do Espírito Santo, receber a unção do Espírito Santo, mas o importante é que o Espírito de Deus, ele nos guia em toda a verdade, não em parte da verdade, não apenas algumas verdades, mas o Espírito Santo guia a pessoa em toda a verdade. E uma das características para que a pessoa receba na sua vida a unção do Espírito Santo, a Bíblia diz que é a obediência. É a pessoa que se coloca diante de Deus querendo obedecer a palavra de Deus. Não obedecer um pastor ou uma religião. Isso não é garantia de que você tenha o Espírito Santo. Meu ouvinte, nós não devemos servir uma religião ou um pastor. Nós devemos servir a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e seguir de acordo com as Escrituras. Eu amo muito você, meu ouvinte. Eu amo muito você, meu irmão. Mas eu amo mais o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. A Bíblia diz que os piores inimigos do homem serão muitas vezes os da própria família. Jesus Cristo disse isso, que os piores inimigos do homem serão os da própria família. Nossa, isso é uma advertência muito dura do Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse, em Mateus capítulo 10, 36, assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então, às vezes, aquele amor familiar, aquele amor de irmão, nos prende àquela pessoa e muitas vezes nos cega de nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Porque já faz muitos anos que a gente conhece aquela pessoa, a gente tem aquele amor familiar, então aquela tradição de religião na nossa família, e a gente fica bitolado naquilo e não vai para as Escrituras fazer um exame mais sincero para ver se aquilo que nós recebemos por tradição, se aquilo que nós recebemos da religião é realmente bíblico. E Jesus disse: errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas quando a pessoa é compungida pelo Espírito Santo, ela vai para as Escrituras e ela procura nas Escrituras, como ouro escondido, a verdade da palavra de Deus, para se libertar dos enganos da apostasia e do anticristo. Então hoje existem muitos pregadores pregando contra Satanás, tentando pregar contra Satanás e pregando mentiras de Satanás. Pregando enganos, porque a mentira é uma das grandes armas que Satanás tem para enganar. Por isso, meu ouvinte, desperta-te. Estamos como um atalaia dizendo: desperta-te, procura nas Escrituras, examine a tua fé a respeito dessa questão do rapto secreto, a respeito da guarda dos mandamentos, a respeito do reino de Deus, a respeito do verdadeiro batismo, porque hoje existem muitos enganadores e o caminho da verdade está sendo blasfemado. Ou seja, a mentira está sendo recebida como verdade e a verdade da palavra de Deus está sendo blasfemada, está sendo perseguida e até mesmo desdenhada por muitos que se dizem homens de Deus. Não se engane, ouvinte. É na palavra de Deus, a Bíblia é a tua bússola, e é nela que você tem que se basear e deve buscar a direção de Deus. Nós nos propusemos nesta forma a todos os nossos ouvintes. Portanto,
Nós agradecemos a sua audiência. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.